6 maneiras de educar os seus filhos em meio às hostilidades de um mundo pós-cristão do século XXI que é avesso à igreja e que tem antipatia pelos evangélicos. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso é muito importante aqui para o canal. Se você quer saber como você ajuda esse canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Você que nos acompanha há mais tempo e que confia no trabalho que a gente está realizando por aqui, eu faço para você um outro desafio. Se você puder e quiser e acredita no que a gente faz, torne-se um membro aqui do canal. Assim, ele se torna ainda mais propriedade sua. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que eu li, não é autoria minha, nem eu estou tirando da minha cabeça, mas eu achei tão sábio, eu achei tão pertinente ao momento que a gente vive, que eu achei que valia a pena compartilhar. Eu estava lendo isso na Christianity Today, tá em inglês, não tá em português, até por isso eu achei que valia a pena disponibilizar pelo menos uma forma resumida disso em vídeo, mas se você quiser de modo mais detalhado, você vai ter aqui na descrição para ler lá na Christianity Today um artigo da Andrea Palpant Dilley, no qual ela tenta mostrar como que a gente pode formar filhos com uma mentalidade orientada para o novo céu e para a nova terra, para a nova criação, dentro de um contexto hostil às escrituras, dentro de um contexto em que a educação ou a cultura parece se distanciar dos princípios do cristianismo e parece ter uma certa antipatia pelo evangelicalismo. São 6 maneiras que ela lista aqui e que eu anotei e eu vou colar aqui, que me pareceram muito sensatos e muito sábios, principalmente porque no contexto dela norte-americano, a resposta geralmente é uma resposta de guerra cultural. Se você tem alguém que é contra o evangelho, então você tem que se engajar nessa guerra, e não é isso que ela propõe. Ela propõe algo um tanto diferente, contracultural, num sentido de um caminho alternativo, um caminho distinto, um caminho convidativo, um caminho que vale a pena, um caminho sobretudo missional. Então, se você quer filhos que têm uma vivência missional, ela elaborou aqui, ela articulou 6 atitudes que podem ajudar nessa formação de filhos. Eu achei esse negócio brilhante, achei muito bom, achei que valia a pena compartilhar. A primeira coisa que ela fala é, sim, de uma mudança de mentalidade frente a um paradigma cultural que é muito nocivo para o evangelho. Do que ela está falando? Então, primeira maneira de criar os filhos assim é substituir o paradigma do sucesso pelo paradigma da mordomia. Eu achei isso muito pertinente, muito sensato. Se tem um problema que a cultura coloca para nós e que a gente facilmente sucumbe e é seduzido pela cultura, é pensar sempre em obter sucesso e ser bem-sucedido. E a gente transmite isso aos nossos filhos se a gente não prestar atenção. E ela está dizendo o seguinte: equipe o seu filho com a melhor educação possível, com a disciplina, com as melhores maneiras deles conhecerem o que tem de bom, para que eles tenham, sim, conhecimento e habilidades, mas não para que eles sejam o máximo, mas para que eles sejam bons mordomos desse mundo, para que eles sirvam as pessoas. E então isso muda tudo, né? Porque eles têm que tirar boas notas, eles têm que respeitar o professor, eles têm que fazer tudo o que precisa fazer, mas não porque eles vão ser os caras,
mas porque eles vão servir muito melhor. É trocar o paradigma do sucesso pelo paradigma da mordomia. E isso já é em si mesmo extremamente contracultural e vai na contramão de quem odeia o cristianismo e o evangélico. Porque uma parte desse ódio se dá porque, infelizmente, a gente dá alguns motivos, uma parte desse ódio. Tem uma parte que não, tem uma parte que é por causa da natureza caída das pessoas, a gente é ser humano, a gente odeia mesmo, certo? A gente tem natureza caída, mas se a gente puder não dar argumento para os outros, por que a gente vai dar argumento para o cara me odiar, né? Então, uma das coisas o evangélico às vezes é muito ensimesmado, muito egoísta, muito egocêntrico, tudo gira em torno do umbiguinho do mundo gospel evangélico. Se a gente for mais mordomo, se a gente for mais servo, a gente vai precisamente contra a expectativa que o cara tem a respeito da gente. E se os nossos filhos aprenderem que eles estão sendo equipados com o que a gente tem de melhor, na medida do que a gente consegue dar, não para que eles sejam os caras, mas para que eles sejam os servos, putz, isso daí já forma um caráter missional. Segunda coisa que é importante aqui, segunda maneira de equipar os nossos filhos é trocar o conhecimento pela sabedoria. Sim, conhecimento é importante, ele está disponível, as novas gerações têm conhecimento e acesso ao conhecimento de uma maneira que nenhuma geração antes delas teve. Entretanto, ele sozinho não dá conta de responder aos problemas do mundo. O que responde aos problemas do mundo é uma vida sábia. E a vida sábia, ela depende de multiculturalidade na formação e depende de uma interação com faixas etárias diferentes das nossas e diferentes da faixa etária da criança. Se quer que a criança seja sábia, ela precisa estar em contato amoroso, afetuoso, carinhoso com gente mais velha, vovô e vovó. No contexto americano isso é mais difícil, porque muitas vezes você faz 18 anos, você nunca mais vê seus pais, só de vez em quando nas férias, vai morar em outro estado para fazer faculdade. E aí quando você tem filhos, esses filhos nem têm acesso o tempo todo a vovô e vovó. No contexto brasileiro isso é mais fácil, mas nem sempre vovô e vovó biológicos são sábios. Nem sempre vovô e vovó biológicos são a melhor opção. Entretanto, isso faz muitas vezes esses atritos entre gerações, de pais com avós, faz com que os pais privem seus filhos de ter contato com gente mais velha. E às vezes, mesmo que meu pai não seja mais sábio, minha mãe não seja mais sábia, para lidar com aquela criança, talvez eles tenham algo a acrescentar. Aquela criança tem que ter contato com o vovô e com a vovó. Ah, não, você não sabe. Meu pai e minha mãe não dá. Vovô e vovó para lá de poucos sábios. Mas então, que tenham outras pessoas de mais idade que possam ter esse contato de carinho e afeto com essas crianças, talvez dentro da própria igreja. Aquela cabecinha branca ali, aquele senhor carequinha pode ser a melhor coisa a acontecer na vida do seu filho, porque ele vai ter perspectivas diferentes, e são perspectivas diferentes que levam à sabedoria e não apenas a conhecimento. Isso diz também pra gente a respeito de pluralidade de perspectivas étnicas, gente que veio de outros lugares e teve outras experiências, socioeconômicas. Então, e muitas vezes a igreja é um bom lugar para que a sua criança tenha contato com gente de diferentes realidades socioeconômicas na vida. Mesmo que aquilo não as ensine diretamente. Ah, Vitor, a gente tem muita dificuldade financeira, tal. Às vezes na igreja, o seu filho ter contato com pessoas que têm uma realidade financeira melhor pode gerar algo que é desconfortável. Poxa vida, a família tal pode dar tal coisa que a gente não pode, mas isso também gera uma resiliência na criança e isso faz com que conhecimento possa virar sabedoria. O inverso também é verdadeiro. Aquele playboy, aquela criança playboyzinha, ter contato com outras realidades, putz, isso faz conhecimento virar sabedoria. Terceira coisa que a Andrea, no seu artigo, fala a respeito de uma criança
que pode ser educada para um olhar de novo céu e nova terra é valorizar a ciência como revelação geral de Deus. A ciência nos faz enxergar o mundo com um olhar que nos leva à adoração. É disso que ela está falando. Então, na medida em que a gente conhece melhor a astronomia, na medida que a gente conhece melhor a física quântica, a gente vai enxergando a complexidade com a qual Deus criou esse mundo, e isso nos faz cair de joelhos diante dele. E então criar uma criança anticientífica é fazer com que ela perceba menos de Deus na criação desse mundo. Quarta coisa que ela diz é enfatizar a formação comunitária. E aqui ela dá uma alfinetada nas escolas muito confessionais ou no homeschooling americano, e que talvez pra gente seja tal da escola sem partido, e é uma alfinetada de leve que ela tá dando, mas ainda assim uma pequena alfinetada de dizer que a gente, quando fala de uma formação cristã para criança, a gente enfatiza demais o currículo. Eu quero um currículo diferente, uma grade curricular diferente, porque essa grade tá doutrinando meu filho vai virar um ateu comunista. E a gente esquece que a formação bíblica, a formação que a Bíblia enfatiza, ela é uma formação que se dá no ambiente comunitário. Então o teu filho, quando ele estiver na escola, ele vai aprender sim o que está na grade curricular, mas ele vai ser formado pelo que ele ouve e aprende com os coleguinhas. E você precisa dizer para o seu filho como ele deve se relacionar e reagir aos colegas. E você deve saber quem são os colegas do seu filho, porque é ali que ele aprende mais coisas, do ponto de vista formativo. O caráter formativo da criança acontece nessas relações. Não só da criança, nós adultos também somos profundamente formados pelos nossos relacionamentos e pela nossa vida em comunidade. Então enfatize essa formação comunitária. A cultura de bullying, por exemplo, seu filho se torna alguém cruel porque viu alguém cruel ou porque sofreu uma crueldade. Enfatize a formação comunitária. Nós vivemos para sermos comunitários. A Nova Jerusalém, o Novo Céu e a Nova Terra é uma experiência comunitária. Quinta coisa, ela apela para o óbvio aqui. Forme filhos adoradores. Adore em casa. Tenha o seu culto doméstico. Porque isso é fundamental. Nós viveremos o Novo Céu e a Nova Terra para adorar. Em adoração. Sexta e última coisa, eduque seus filhos para entender que eles estão numa jornada de peregrinação, que eles são peregrinos, que essa terra é passageira, que isso passa num piscar de olhos, e que na medida em que a gente caminha numa terra que não é a nossa e que a gente não tem aqui essa terra como nosso verdadeiro lar, nós nos comportamos como habitantes do lar vindouro, que é a nossa verdadeira casa, que é sim esse lugar aqui, só que restaurado. Então, quando a gente educa os nossos filhos com uma mentalidade de peregrinação, os 5 primeiros pontos eles acontecem de maneira mais natural, mais orgânica. Por quê? Porque afinal de contas a gente passa a perceber que os valores desse mundo são muito passageiros e a gente tem algo mais eterno para se agarrar. São 6 coisas que geralmente fogem do dia a dia, do que a gente pensa a respeito dos nossos filhos, mas precisam estar na centralidade da educação da criança. Eu achei isso de uma sabedoria e sensatez muito grande da Andrea Palpant Dilley na Christianity Today. O artigo fica aqui linkado na descrição, se eu lembrar no primeiro comentário, alguma coisa do gênero. Se você ler, obviamente, em inglês, você pode ir lá e aproveitar, senão você fica com 6 pontos explicadinhos aqui por mim, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Até a próxima.